Boa noite a todos novamente. Estamos dando seguimento a essa palestra, né, que fazemos uma parte a cada quinta-feira. Sexo, ato de religação. Quem tem religião faz sexo, quem tem o sexo como ato religioso faz amor. Eu sou Eva Regina Ferreira Laurentino, sou pedagoga, especialista em psicopedagogia clínica, mas eu trabalho já há alguns anos com terapias holísticas. Sou radiestesista, entre outras coisas. Hoje nós vamos ter os tópicos sobre as polaridades. Polaridade ideal, o ideal da polaridade masculino e feminino, polaridade invertida, ou ambas para o mesmo lado, e uma continuaçãozinha após esses slides, se for possível, porque é uma continuação, mas se não der, a gente para no slide de ambas para o mesmo lado. Então, as polaridades, né? Hoje é o assunto, estamos entrando neste assunto. O ideal masculino é o sentido horário, e o ideal feminino é o anti-horário, porque o feminino é o yin, né? É o polo negativo, então ele gira anti-horário. E o polo yang, ou positivo, que é o masculino, ele gira no horário, né? Da esquerda para a direita. Eu faço, às vezes, umas confusões em relação a isso, acabo colocando a mão ao contrário. Mas o masculino, ideal masculino, é que a polaridade seja movimentada da esquerda para a direita, no sentido horário, igualzinho corre o relógio, os ponteiros do relógio. E o feminino, o contrário, da direita para a esquerda, como temos aqui, né, no desenho, de esquerda para a direita e esquerda para a direita. Nessas condições consideradas o ideal, né, para um ser masculino e um ser feminino. Nessa condição, a pessoa manipula as leis universais com perfeição, conseguindo realizar os chamados milagres. Isto indica equilíbrio das polaridades. Quando está equilibrado, né, deveria ser assim. O ideal masculino no sentido horário e o ideal feminino no sentido anti-horário. A energia do homem gira no sentido horário e da mulher no sentido anti-horário. Isso é a sincronicidade perfeita. A pessoa está sincronizada, estando dessa forma, né? Ela está sincronizada com a frequência de ressonância da Terra, com os ciclos de 28 dias da natureza, que é mais ou menos também quando a mulher menstrua, o ciclo da mulher, quando ela está harmonizada com as 13 luas do cosmos em relação à Terra. Se souber manter essa polaridade circulando, estará em perfeita harmonia e dificilmente sairá da faixa de tolerância, conseguindo superar as dificuldades. Não podemos ter nenhum vazio, ele tem que estar todo preenchido, não pode ter vazio. O problema é quando temos vazios. Os dois lados precisam estar, um para cima e um para baixo, né? Porque ele circula assim. Quando um está para cá, o outro está ao contrário. É como se fossem cones mesmo, né? Então, quando um está indo aqui para baixo, o outro está indo para cima. Então, é como se ficasse assim, né? Um cone para baixo e um cone para cima. Então, vai indo.
sempre vai estar um para cima e um para baixo, o contrário no homem e na mulher, né? No homem horário e a mulher anti-horário. Então, ó, quando a gente está de forma equilibrada, as nossas polaridades, a gente está em harmonia com a frequência da Terra. Olha como é importante. É importante também a gente estar nesta harmonia para estarmos conectados com a natureza. Quando a gente está muito desconectado com a natureza, quando a gente não se sente parte dela, provavelmente nós estamos em desarmonia. Essa nossa polaridade não está no sentido que seria o ideal para nós, né? A pessoa se sente desconectada, ela não se sente harmonizada com a natureza. A gente vê, assim, bastante coisa em relação a isso. As mulheres com ciclos desregulados, né? Normalmente, ela sabe quando está regulada porque toma o anticoncepcional. Aí parou, vem as regras, como chamam, ela não está harmonizada de maneira natural. Quando ela para o anticoncepcional, vem a menstruação, mas é uma coisa forçada, vem por falta daquele comprimido que parou 2, 3 dias, nem sei exatamente quanto tempo que para descer a menstruação da mulher. Nem lembro disso, né? Não sei bem. Mas, então, se a mulher não depende desses hormônios sintéticos, e ela está com as regras dela certinha, ela está com a frequência dela, está sincronizada, né? Com a ressonância da Terra, com as 13 luas, vê até a lua, a nossa lua mesmo, né? Influencia tudo na Terra. Quanto mais nós, que somos seres vivos, seres biológicos, fazemos parte da natureza, embora muitos pensem que não, ele faz parte só da selva de pedra, não faz mais parte da natureza, mas somos seres naturais, e para estarmos em harmonia com a natureza, isso aqui também deve estar em harmonia. Provavelmente, quando não está, a gente não se sente conectado. A polaridade invertida é o oposto do ideal para a mulher ou para o homem, né? Aquilo que falamos agorinha. Para o homem é no sentido horário. Para a mulher, que é o polo yin, o polo negativo, é no sentido anti-horário. Então, invertido é o oposto desse ideal, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher que é horário, se estiver invertido, ela vai, quer dizer, a mulher que é anti-horário, se estiver invertido, vai estar no horário, que vibrando como um homem, pois quando a polaridade está invertida, vibra-se o oposto. Então, aquela mulher, isso pode ocorrer várias vezes durante a vida da gente. Essa inversão, né? Então, se a mulher está se sentindo não muito bem com ela mesma, não está se sentindo mulher, não está se sentindo... ela não está se sentindo dentro dela mesma. Provavelmente, ela está com a polaridade invertida, né? Assim como o homem. Se ele não está se sentindo bem como homem, ele não está se sentindo bem. E isso pode acontecer com todo mundo em vários momentos da vida e até diariamente. Pode acontecer dela inverter e voltar ao normal, né? Então, tem momentos que a gente pode se sentir, embora a gente não identifique o que seja,
mas pode ser isso também, né? Invertida. É a mulher com a polaridade vibrando como um homem, no sentido que seria para o homem e vice-versa. Se a polaridade invertida estiver vibrando no positivo, não vai ter, não vai surtir algum efeito ruim para essa pessoa. Se estiver vibrando, está invertida, mas está, né, positivo. Está invertida, mas está fazendo bem, pois está trazendo coisas boas. No negativo, se estiver invertida, mas está trazendo o negativo, está acontecendo muita coisa negativa em torno dessa pessoa, precisa mudar rapidamente. Precisa voltar rapidamente ao sentido normal dessa polaridade, pois ela vai continuar atraindo coisas negativas, se não voltar rapidamente, né, para o normal. Isso pode acontecer várias vezes, inclusive no mesmo dia, como falamos há pouco, dependendo do equilíbrio da pessoa. Então, quanto mais equilibrada é a pessoa, menos possibilidade de estar invertendo toda hora, né, a polaridade dela. E quanto mais desequilibrada, mais vai acontecer de estar invertendo. Quanto mais temperamental, quanto mais desequilibrada a pessoa for, mais a aura terá vazões. O que falamos agora há pouco, né? Que o ruim é ter vazões, não pode ter buracos. E essas inversões, quando acontece toda hora, acaba ficando vazões. Polaridade assim não é boa para ninguém. Trabalhando o nosso interior, não sairemos da faixa de tolerância e não invertemos mais a polaridade. Trabalhando o nosso interior. É bem difícil, né? Mas é possível. A Vida em Linhas, segunda edição, página 45, na outra vez que a gente estava passando esse tema, porque a gente já deu essa palestra 3 vezes, né, aqui, foi falado desse livrinho. Algumas pessoas até procuraram, mas não encontraram na internet. A Vida em Linhas, segunda edição, aqui no caso, página 45. É este livrinho, eu chamo um livreto encadernado. Eu acredito que não tenha mesmo. Pode ser até que agora, pode ser que tenham colocado, mas se não tiver, é porque não foi. Este livrinho foi produzido na época pelo Projeto Portal, que a gente estudava esses assuntos. Eu estou aproveitando aqui falar, porque como na outra vez outras pessoas perguntaram sobre este livrinho, e a gente não... As pessoas que procuraram não encontraram, não estou achando aqui a data desse aqui. Mas eu tenho este livrinho, eu tenho há 10 anos este livrinho. Ah, tá, 2009. Este é livrinho de 2009. Eu tenho há 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. A Vida em Linhas, um novo conceito para a definição de objetivos individuais, a escolha dos frutos da nossa árvore da vida. Era do Projeto Portal, que hoje tem um outro nome, a Idáquila. Mas a gente estudava, ele é muito bom, esse livrinho. Se depois vocês quiserem mais informações, eu procuro ali para ver se a gente consegue encontrar, porque é essa referência que eu coloquei aqui, né? Então, se a gente trabalha o nosso interior, é possível que a nossa polaridade não fique invertendo a todo momento, né? Quanto mais equilibrado nós formos, né, nós procurarmos ser, menos
a gente terá esse problema dela estar invertendo. Aqui é um outro caso. Se as duas polaridades estiverem ambas voltadas para cima ou para baixo, né? No desenho, ó, os dois cones aqui estão com a ponta para cima. Aqui tá os dois exemplos, é um masculino, né? Mas aqui com a pontinha para cima. Aqui os dois estão com a pontinha para baixo. Então, se estiverem ambas voltadas ou para cima ou para baixo, significa sexta lâmina. São duas energias ativas com a mesma polaridade, não é polaridade invertida. Polaridade invertida é o ideal do masculino, sentido horário, o ideal do feminino, sentido anti-horário. Então, sempre vai estar um cone para baixo e um para cima, né? Girando, do homem e da mulher, horário e anti-horário. Aqui, no caso, são as duas para uma mesma direção, ou para cima ou para baixo. Começa a falar, começa a coçar minha garganta. A sexta lâmina é o penúltimo estágio evolutivo do ser humano. Vou tomar um golinho d'água. Quando estamos vibrando assim, as polaridades ficam em equilíbrio, positivo e negativo. Porém, a energia não está circulando, está parada, estática no campo, porque a pessoa emite uma vibração atrativa, emocional, sexual, tristeza, alegria, para ambos os sexos. Eu comparo, assim, essa sexta lâmina, né, vocês aí do grupo, que eu acho que vão entender um pouquinho mais, eu comparo, eu digo isso porque vocês provavelmente fizeram um mapa astral védico, né? E aí você sabe que existem séries para a gente cumprir, conseguindo passar numa série, a gente vai para a próxima série, assim como as escolas terrenas, né? Primeira série, segunda série, terceira série, ensino médio, faculdade, enfim. Então, de acordo com os mapas, a gente tem todas as séries aí com nomes de planetas, né? Terra, Marte, Vênus, até chegar ao Sol, e depois do Sol tem Rahu. Não sei se alguma vez vocês ouviram o Prabhudevananda falando sobre isso, né? Depois que a gente consegue sair da série Sol, que é a penúltima, a gente vai para a série Rahu, que é a última série humana. Infelizmente, quando chega em Rahu, como nas outras, a gente repete, não aprende tudo, não passa de ano e fica repetindo aí, né, uma infinidade de vezes que não sabemos quando, até sair de Rahu para Deva, que daí a gente não precisa, sai da roda de Sansara, não precisa mais ficar nascendo no planeta Terra. Aí ele vai para a série Deva, que é um outro plano, não é mais na Terra. Então, eu comparo este estágio evolutivo, que a gente chama sexta lâmina, seria a série Rahu, a última série humana. Embora dentro da série Rahu também fique a sétima lâmina. Então, eu acredito que aqui também seria dentro de Rahu, o sétimo estágio, porque ainda é aqui na Terra, ainda é aqui neste planeta, a pessoa ainda não saiu da roda de Sansara. Ela precisa passar nas provas desta série para sair para a série Deva, né? Sair deste planeta. Então, as séries
A sexta lâmina e o sétimo estágio, eu acredito que estão dentro da série Rahu, ou no máximo, já nas últimas duas, que é a série Sol e depois para a série Rahu. São as últimas, tá no finalzinho das séries humanas, né? Nos finais mesmo. A sexta lâmina, o penúltimo estágio evolutivo do ser humano. Quando estamos vibrando assim, as polaridades ficam em equilíbrio positivo e negativo. Porém, a energia não está circulando, ela fica meio que estacionada ali. Está parada, estática no campo, porque a pessoa, bom, eu já li, né, que ela está vibrando emocional, sexual, tristeza, alegria para ambos os sexos. Eu li aqui, até foi bom repetir, porque geralmente, quando chega nestes estágios, é quando surge bastante a questão do homossexualismo das pessoas, né? É bastante, como eu sempre falo, a pessoa já é nos últimos estágios daqui, do planeta Terra, já é uma alma velha, já é uma alma evoluída, e onde é que sempre ela acaba caindo, que a gente sempre tem comentado, né, nessa palestra, nesse assunto sexo, ato de religação, sempre no sexo, sempre na questão do sexo, da energia sexual mal utilizada, né? Como a gente tem visto e sempre temos comentado, muitos dirigentes espirituais que têm uma série de seguidores, discípulos, etc. e tal, de repente, essa pessoa se encontra no escândalo sexual. Porque já é uma alma bem evoluída, uma alma velha, na sexta lâmina, e até na sétima lâmina, no sétimo estágio. Ela já evoluiu bastante em amor ao próximo, por isso que ela está fazendo um trabalho desses, né? Tem lá os seus seguidores, seus discípulos, mas de repente ela cai nessas situações. Porque ela está vibrando para os dois sexos, mas muitas vezes ela define apenas um, e às vezes cai em escândalos sexuais naquele um que escolheu, seja hétero ou seja homossexual. Mas geralmente as pessoas, já nessa sexta lâmina, muitos delas, por isso que nesse finalzinho dos tempos, do nosso tempo, existe o homossexualismo, tá bem assim à mostra mesmo, né? As pessoas não escondem mais, como antigamente, claro que tinha menos população também, e escondiam, porque as próprias pessoas não se aceitavam, tinham conflitos, como ainda tem hoje, né? Mas acho que tinha mais conflitos, não se assumiam. Mas não é por acaso que hoje tem mais, muito mais, porque também estão muito mais pessoas nestas últimas fases da série humana, que é a série Sol, né, Rahu, ou sexta lâmina e sétimo estágio. Almas velhas que chegaram aqui já nos últimos, né, no finalzinho do caminho, e entram em alguns conflitos. E acabam caindo na prova do sexo, que também a gente sempre fala que é a última coisa que a gente desapega. A gente evolui em amor ao próximo e se torna um mestre de muitos e coisa e tal, mas a última coisa que a gente desapega é do sexo. Então, não é à toa que a gente vê assim no final, eu falo final porque a Terra está, né, nessa era de Kali Yuga, então não é à toa que neste final surge sempre essas
como que se fala essa liberação geral em torno do sexo. Por que que surge? Por que que acontece toda essa ebulição? Para ver quem vai passar na prova. Tá tudo aí à disposição, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é para ver exatamente quem chegou aqui nessas últimas fases, sexta lâmina e sétimo estágio, e vai passar nesta prova. Ou vai usar esta energia para se religar ao Criador. É um ato de religação, como a gente vem falando desde o início, né? Então, não é nada por acaso. Nada por acaso. Que no final dos tempos está sendo feito, acontece, né? Toda essa liberação sexual em que o mandamento é tudo pode, faça de tudo, e é aí que muitos que já estavam com um pezinho na série Deva, cai e retorna, e continua nascendo e morrendo aqui, e não conseguiu ainda sair da série humana para a série Deva, porque quando chega na última prova, a última coisa que a gente consegue desapegar, cai de novo, e não segue adiante. Então, não existe nenhum prejuízo, pois está no penúltimo estágio evolutivo. A única questão é que não gera energia transmutativa, que é aquela transmutação da energia sexual que a gente vem falando, de levá-la, fazê-la subir pelas 33 vértebras, os 7 chakras, vir aqui ao frontal, onde abre a nossa terceira visão, abre mais a nossa intuição, a nossa clarividência, e quanto mais aberto estes canais, mais religado estamos à fonte, religação, com a energia sexual trazida para cima. Abre esse campo, nos religa cada vez mais com a fonte, e daqui trazemos ao coração, transformando o desejo em amor. Fazer amor é o eufemismo para o fazer sexo, é transformar o desejo em amor, é unir o desejo sexual ao anseio de crescimento espiritual, transformando em amor e religando com a fonte divina. Então, como se diz, né, Deus, Krishna, o Criador, dá um monte de chance, não tem nenhum prejuízo, ele só vai ficar nascendo e morrendo aqui na roda de Sansara, até que um dia compulsivamente ele seja mandado, queira ou não queira, compulsoriamente, porque vai acabar a quantidade de chance dessa pessoa, por desejo próprio, fazer esse trabalho, desapegar do sexo das zonas inferiores e transmutar essa energia para cima. Ele tem milhares de chances, nós não sabemos quanto, mas acaba, não é eterna. Chega um momento que ele vai compulsoriamente mandado para o próximo estágio, e se foi sem se preparar, mais difícil vai ser. Ele não foi por desejo próprio, por preparação para isso, decido, eu me preparo, eu quero ir. Ele foi compulsoriamente, digamos, chutado, porque acabou o tempo dele, a quantidade de chances que é possível uma pessoa reencarnar naquela mesma série fazendo o mesmo erro. Então, chega um momento que acaba, vai compulsoriamente e foi despreparado porque não se preparou. Mas enquanto ele está aqui, repetindo sempre os mesmos erros, não tem problema, não tem prejuízo. Neste estágio, né, sexta lâmina, pode se manifestar todas as nossas habilidades criativas e sensitivas.
Por quê? Porque já somos uma alma super velha. Já temos muitas e muitas aprendizagens acumuladas na nossa alma. Então, a série Sol, série Raro, já é uma alma velhinha, né? Como a gente tá falando. Claro que ela já tem uma infinidade de conhecimento que adquiriu ao longo dos nascimentos e morte na roda de Sansara. E aí ela já está bem prática, praticamente já nasce sabendo. Tem coisas que a pessoa não precisa de uma palavra inteira. Falou metade, ela já sabe. Por quê? Ela traz essas habilidades muito claras de várias vidas, porque já é uma alma velha, né? Porém, é aqui que entram as provas e provações, que acabamos de falar. Por ser uma alma já velha, já frequentou bastante a escola, agora é a hora da prova, né? A gente aprende as lições, está estudando as lições, depois tem a prova. Então, é uma alma velha, com bastante lições já estudadas, então chegou a hora das provas que falamos, que sempre acaba caindo aqui, né? Já é um mestre, mas acaba caindo aqui, de novo, na prova, na coisa que é a última que a gente se desapega. Sexo, energia sexual. Porém, é aqui que entram as provas e provaremos se realmente aprendemos o essencial. Se nossa evolução foi para cima ou para baixo, onde literalmente é feita a escolha do joio e do trigo. Por isso que eu falo nesses tempos que estamos, né? E que acabou para muita gente, muita gente, esse tempo dela ficar se demorando na sexta lâmina, e alguns já na sétima lâmina, no sétimo estágio, se demorando, repetindo, acabou a quantidade de vezes que era permitido para ele. Aí vem a prova, e a pessoa acaba caindo na prova. Infelizmente, como culmina, né, nesses tempos em que estamos, também é o tempo onde começa a ser feita a escolha do joio e do trigo. E muitos vão sendo chutados compulsoriamente para os seus respectivos lugares, que vibra de acordo com a vibração que a pessoa está, né? Eu acho bom a gente parar por aqui e ver se tem perguntas. Uma pergunta com relação a isso. Eu não sei se é uma coisa que tem a ver com a questão do gênero masculino ou feminino, mas eu tenho a impressão, pelas pessoas que eu convivo e entre inúmeras histórias que eu já ouvi falar, que essa questão ao apego sexual, ela é mais frequente em homens do que em mulheres. Isso tem a ver com o grau de evolução, porque assim, eu até agora não conheço nenhum homem sol aqui. Pelo menos desses da convivência, não que não tenha, né? Mas assim, será que essa questão do gênero sexual ele influencia nesse volume de desejo? Até porque a gente sabe que a testosterona ela ainda é produzida nos homens mesmo mais velhos, né? Uhum. Então, o que acontece com os homens? É verdade. Ocitocina. Eu estou escrevendo aqui para pronunciar certo. O homem, mesmo mais velho, claro, diminui a quantidade de produção da testosterona, mas não para, igual a mulher, né? A mulher, quando entra na menopausa, diminui a produção hormonal, mas não para, porque se parasse de vez, ela morria. O hormônio é tudo, né? Ele diminui. Não para todo de vez, eu acredito. Se parar tudo de vez, o que vai virar a gente?
E Não, o homem também. não para mesmo, não para mesmo, mas que ele diminui consideravelmente, principalmente a questão no sexo feminino, após a menopausa, tem uma comprovação de diminuição considerável da testosterona, que Sim. tecnicamente, vamos dizer assim, é o que mantém o desejo aceso, né, até uma determinada faixa etária. Só que aí na mulher ele acaba diminuindo mesmo consideravelmente na faixa dos 50 anos, né? E no homem a tendência é que ele diminua após os 70. Aham. Diminui bastante. Mas o homem, isso que tu falou é correto. É mais difícil o homem deixar desse apego, né, ao sexo, às questões sexuais. Por quê? Isso durante a vida toda, quando ele produz bastante testosterona normalmente, mas ele não produz a ocitocina como a mulher, né? A gente vê que o homem, muitos homens, mesmo os que amam alguém, ele consegue trair, porque a questão sexual é mais forte nele, né? Então aí muitos dizem assim: "Ah, eu traí, mas foi só sexo. O amor que eu tenho é por você. O amor é por você. Lá com a pessoa foi só sexo, como se só sexo não fosse nada. E é aí que está a última prova que a gente sai, que a gente consegue sair, se desapegar. Então, se ele continua tendo testosterona, assim como a vida toda, mas não produz a ocitocina como a mulher, isso é o que ajuda a dificultar. O homem não tem o mesmo amor, ternura, como a mulher. Tem uma mulher que ama mesmo. Eu acredito que é muito difícil uma mulher que ama trair, só pelo sexo. Mas o homem trai mesmo amando. Porque o amor que ele pensa que tem, na verdade, pode ser uma questão de alma, uma ligação, né, maior com essa pessoa que ele diz que ama, mas sempre vai pesar mais o sexo. Sim, a prova mais difícil do sexo é mais difícil para o homem do que para a mulher, e eles caem muito mais do que a mulher, sim. Nesse caso do homem, acaba caindo, mas também tem um incentivo cultural, né? Também, Porque é muito comum de ficar incentivando o homem a mostrar que é macho e ele mostra que é macho através do sexo. é, Algo animalesco, mas que vem muito da cultura, porque em outras culturas, assim, a cultura nórdica, que eu já morei muito tempo em Londres, eu via assim, a diferença do respeito que os homens têm pelas mulheres e aqui assim, a cultura mais latina, mais religiosa para o lado católico, né? Aí tem esse incentivo para o homem mostrar que é macho tendo sexo, né? Então, pegar em sim, qualquer uma. também é cultural, né? E aí o homem fraco de personalidade acha que tem que provar que é homem. Ele não se basta. Não basta ele saber que é homem, né? A companheira dele saber que é homem, ele tem que fazer para aquela outra pessoa saber que ele é homem, ele tem que mostrar. É cultural também, né? É falta de personalidade, falta de crescimento espiritual e cultural. Tudo junto, é um bolo. Teve algum estudo que vocês já ouviram dizer, que vocês já participaram, que aonde foram analisados, por exemplo, X mapas astrais védicos, versus a questão de homossexualidade, para a gente ter uma ideia se essas pessoas que desenvolvem a homossexualidade, elas estão em alguma fase específica do ciclo de Sansara, ou isso não tem nada a ver. É uma curiosidade que eu tenho, assim, para saber se tem uma prevalência, aquelas que estão mais no começo do ciclo, aquelas que estão mais no final do ciclo, ou isso não tem nada a ver? Vocês nunca ouviram falar nada? Como é que é?
Não assim dessa forma. Por exemplo, a gente sabe que dentro desses estudos que falamos da sexta lâmina, tem muito homossexual. E coincide que as fases finais já, né? Então, eu comparo as fases finais do mapa, Sol, Rahu, que ainda são séries humanas, né? E com essa fase, essa fase planetária, que grandes almas já são velhas, todos nós sabemos, e estão nessas fases das lâminas, sexta lâmina e sétima etapa. E eu que faço a analogia à série Sol e Rahu. Porém, eu mesma tenho analisado, assim, porque as pessoas vêm consultar, eu acabo, às vezes, pedindo para uma pessoa olhar para mim a série daquele paciente, né? E então eu tenho feito uma comparação. E pessoa Sol, por exemplo, eu conheço já uma lista de pessoas, homem, que são Sol. E o que acontece? Esses sóis já são almas velhas, né, com uma carga de conhecimento que vem trazendo de várias vidas, mas como o Sol, é um todo-poderoso, é o astro-rei, quando cai aqui no corpo físico, eles realmente se acham assim. É o todo-poderoso, é o fogo que está queimando todo mundo para o lado do sexual. Então, assim, pessoas muito promíscuas, estes homens, Sol, por isso que o que tu falou agora foi bem interessante, bastante promíscuos, sabe? Aquela pessoa que não diz não para ninguém, porque ele tem que estar provando isso. É muito interessante. E alguns sóis desses, ainda por cima, são dos signos, assim, eu não entendo muito de signo, mas coincidiu que alguns, além de ser série Sol, são leão. Então, é o rei. É o astro-rei do céu e o rei da selva, em questões sexuais. Aí a pessoa cheia de problema, porque ela está nessa fase destas provas, que seria para ela vencer. Mas ela cai, se acha o bam, né? A pessoa acaba caindo. Porque não tem nenhuma espiritualidade, nenhuma busca do autoconhecimento, né? Da espiritualidade, nenhuma busca nesta vida. São almas velhas com muito conhecimento, mas toda vez que cai aqui, oba, tô no mundão de novo. E acabam caindo nesta prova. Então, eu já conheci algumas pessoas, inclusive um senhor que era paciente, já até faleceu. Ele teve câncer, acabou falecendo ano passado. Desse jeito. A pessoa não se dá por vencida. Enquanto ela consegue, é o rei. E coincidência ou não, masculinos. Como tu perguntou, né? Como tu colocou. Sim, é o que a gente vê com maior frequência, né? Uhum. Apesar do meu Sol ele ser bem, como diz como Tulasi falou, ele queima bem, né, Tulasi? Uhum. Eu não tenho essa, vamos dizer assim, a aptidão toda, né, para essa questão sexual, porque eu acredito que como eu tenho o meu signo é touro e o meu ascendente e a lua estão em gêmeos, então eu sou bem família, eu sou totalmente voltada para minha família, tipo, o meu foco mesmo é na evolução familiar, na consolidação do lar, então assim, é bem distinta, mesmo na minha época de juventude, né, mesmo sendo solteira, eu nunca tive, assim, esse desejo sexual absurdo aí, como agora está comentando, que várias pessoas da série Sol intensa podem ter, né? Uhum. Bem interessante, claro que tem que ser avaliado aí um conjunto de configurações, né?
Sim, é um conjunto. E além de ser mulher, como eu falei, né? Que ela tem esse amor, ela é mais maternal, ela tem a ocitocina, vai mais para o lado família mesmo, desse amor, né? Familiar, e enfim. Mas no sexo masculino realmente fica complicado. É isso. Eu acho que depende também muito da casa, né? Onde está localizado esse sol. Graça quer falar. O Mercúrio, dependendo da posição, que o Mercúrio é neutro, ele mostra se a pessoa vai ter uma tendência homossexual. Agora também tem o fato de que os homens, como as mulheres foram castradas, né? Nós mulheres nessas culturas estamos sendo castradas há muito tempo, e agora a gente está tendo essa revolução de empoderamento feminino agora, mas os homens também foram castrados de uma forma, castrados na forma da emoção, tem que mostrar poder o tempo inteiro, então eles não conseguem se resolver, né, assim, internamente, emocionalmente, não consegue, e para mostrar que é homem, que consegue, vai, infelizmente, não evolui emocionalmente e acha que o sexo vai resolver a vida deles. O interessante, vou contar uma coisa assim, uma observação que eu tive lá na Inglaterra, quando as pessoas estão muito, muito chateadas uma com a outra, acho que no trânsito, brigam, né, buzinam um para o outro, eles falam, seu wanker. O que é o wanker? Seu punheteiro. E aí, um tempo depois, eu nunca entendi por que eles se chamavam, seus punheteiros, seu punheteiro para cá, seu punheteiro para lá. É muito comum esse xingamento lá. Quando eu cheguei aqui, eu tive um namorado que ele batia punheta, muito punheta. Eu falei, gente, e ele não conseguia conversar, ele não conseguia dialogar. Aí que caiu a ficha, eu entendi que o cara que é punheteiro, ele não consegue resolver os problemas dele. Bom, esse é meu ponto de vista, né? Mas assim, o punheteiro, por quê? Ele não sabe conversar, aí ele vai se aliviar no sexo, né? No alto sexo, no sexo em geral. Ele não era um cara que traía, mas assim, não conseguia ele verbalizar. Ele tinha um relacionamento íntimo com ele mesmo. Ele não conseguia verbalizar nada, ele não sabia o que ele estava sentindo, e qualquer coisa que ele estava sentindo mal, ele batia punheta. É o que ele me relatou. Eu nunca vi, né, na época, mas eu sei que ele falou que ele batia punheta todo dia, às vezes mais de 1, 2, 3 vezes no dia. Aí eu falei, cara, aí, assim, depois com a convivência e com a dificuldade de relacionamento com ele, a gente separou, mas eu percebi, isso, o cara que não sabe resolver as questões emocionais, espirituais, nada. E aí vai pro sexo, vai para bater punheta. Ele procura, na verdade, ele procura uma forma rápida de conseguir prazer para, vamos dizer assim, melhorar até aquela autoestima dele por ele ser um frustrado, né, e não conseguir lidar com os problemas. Então, é como uma droga, né? Se a gente prestar atenção aí nos viciados em sexo, é isso aí mesmo. É um alívio imediato. Mas assim como... que dura poucos segundos, daqui a pouco ele relaxa e daqui meia hora a pessoa está da mesma forma. Assim como o homem teve lá no trabalho um problemão, está estressado e chega em casa ou fora de casa e faz sexo para se desestressar. Ué, mulher é gardenal agora? Ele não usa a mulher por um sentimento, por um envolvimento íntimo. Ele usa a mulher como uma lata de lixo para ele jogar os lixos dele, para se desestressar. É o sexo, assim como esse, né? Assim como esse utilizava um relacionamento íntimo com ele mesmo, porque não sabe se relacionar com o outro. Aí também tem homem que usa a mulher como gardenal ou como uma lata de lixo.
E aí, uma vez, na outra vez ainda, eu não sei se tu vai lembrar, Dilza, que eu coloquei um vídeo, eu acho que a gente ainda não tinha o grupinho, eu pedi para te enviar para as pessoas um vídeo de pesquisas sobre masturbação, que realmente é um vício, a pessoa vicia, assim como vicia no sexo com outras pessoas, também vicia na masturbação. Então, é interessante esse vídeo a gente achar de novo, Grazi, até para tu assistir. Eu me lembro que ele era muito ruim a legenda, mas para ti acho que vai ser fácil. Qual que é? Eu não lembro o nome do vídeo agora, mas eu vou procurar aqui, procurando, ele falava um filme ele falava que sobre foi um filme que você passou para gente assistir? Não foi aquele filme que era um monge, que tinha um monge, né, que eu também não lembro o nome do filme agora. Era um vídeo que falava de uma pesquisa mesmo, sobre as pessoas que são viciadas em masturbação. Eles não conseguem ficar num namoro longo, porque ele não se conecta ao outro. É realmente um vício, é uma doença que tem que tratar, né? Como outro vício. Eles não conseguem ter uma namorada, por exemplo, por algum tempo. Eles não conseguem conexão com a outra pessoa, porque eles estão conectados consigo próprio. As pessoas viciadas em masturbação. É mais ou menos isso o vídeo, né? Mas tem, assim, uma sequência das pesquisas, ele vai mostrando, vai falando, tem uma legenda muito ruim, com fundo, que é ruim de ler, mas é bem dentro desse exemplo que tu deu. Além de que a pessoa está se esvaindo em energia, né? Toda hora ela está colocando um montante enorme de energia fora, por meio da masturbação, jogando toda aquela energia que ele poderia transmutar, né? E é quando a pessoa vai literalmente esvaindo, colocando fora o contingente de energia que ela recebeu para uma vida toda. Eu vou procurar achar esse vídeo de novo. Achei bem legal também, Eva, aquela parte que você colocou dos ciclos menstruais com relação à sincronicidade lunar, né? Eu nunca tomei pílula, tá? Na minha vida inteira. E os meus ciclos, eles sempre oscilam entre 24 e 28 dias. Uhum. Mas, assim, um mês é 24 e no outro mês é 28. Depende do ovário, né? Uhum. Mas é bem direitinho isso. Agora, eu realmente não tinha prestado atenção nessa questão da lua. Vou prestar. Sim, é muito certo. O que acontece é que a gente acaba não prestando atenção, né, na influência da lua mesmo sobre a gente. As pessoas, lembra que eu sempre falo, o nosso trabalho é ampliar a nossa consciência, né? Mas como que eu vou ampliar minha consciência se eu não consigo desenvolver minha percepção? Eu só posso ter consciência daquilo que eu percebo. Se eu não percebi a coisa, eu não tenho consciência de que aquela coisa existe. Então, é muito interessante como as pessoas estão desconectadas em todos os sentidos, né? A mulher é mais fácil dela perceber, porque ela tem o ciclo menstrual, né? Mas, assim, as pessoas não percebem as coisas à sua volta, mesmo coisas que elas estão fazendo todos os dias. Isso é a pessoa que está desligada da natureza, ela não está em harmonia com a natureza. Colocar uma coisinha para vocês, bem simples. Há 20 anos atrás, quando eu me mudei daqui da cidade para a chácara, onde eu morei 11 anos direto, daí eu já estou, acho que há 6 aqui na cidade de novo, né? Estava vendendo a minha chácara que vendi. Troquei com essa casa no começo do ano. Quando eu mudei para lá, quando eu comprei a chácara,
que tem, acho que quase 20 anos, o meu vizinho da frente já morava lá há muito tempo, ele e a esposa, na chacrinha da frente. E aí, um dia ele estava comentando comigo de um determinado mato lá, que a gente que mora assim, né, como eu morava, a gente sai no quintal para sentar um pouquinho no jardim e tu não senta. Tu vê matinho que está nascendo no meio da grama e tu começa a arrancar aquele matinho. Eu nunca fui lá para sentar. Quer dizer, fui para sentar, mas nunca fiquei sentada. Arrancando matinho. Minha vida. Aí um dia esse vizinho falou para mim, nossa, esse mato, um determinado matinho lá é muito duro de arrancar. A gente arranca, ele arrebenta e a raiz fica lá dentro. E ele já morava, não sei quantos anos lá. E eu perguntei, seu Chico, a gente chamava ele de Chico, seu Chico, o senhor já experimentou arrancar esses matinhos na lua crescente ou cheia? Ele, não, dona Regina, pois é. Quando a gente arranca na lua crescente ou cheia, a lua crescente está crescendo, está puxando para cima, a cheia está para cima. A gente arranca, o matinho sai com facilidade, porque ele está para cima, a seiva dele está para cima na folha. Na minguante nova, a seiva desce para a raiz e agarra na terra, está enraizado. Se eu puxar, ela arrebenta. Coisa simples da gente perceber se mora não sei quantos anos no campo. Mas as pessoas mal olham para cima, para o céu, para ver que lua que está. Ele, não sabia, dona Regina. A pessoa não está conectada à natureza. Ela mora lá, mas ela não está conectada. Outra coisa que me aconteceu também há muito tempo, eu tinha uma moça, né, uma secretária de casa, e eu até hoje eu tenho costume de determinadas roupinhas colocar para quarar no sol. Em vez de usar quibocas, eu ponho para quarar. E uma vez eu tinha lá umas roupinhas para quarar e começou a chover. De repente, né, o sol saiu, veio chuva. Essa moça saiu correndo, tá chovendo, eu vou lá recolher a roupa. Eu falei, Marli, deixa a roupa tomar chuva. Tu nunca reparou, Marli, que a roupa que tá quarando, que vem uma chuva, ela fica branquinha, com a água da chuva? Ela fica branquinha. Ela, não, nunca reparei, então deixa ela tomar chuva. Então, as pessoas não estão conectadas, elas fazem as coisas de forma automática, elas não percebem, não têm percepção das coisas. Se não percebe, vai ter consciência de uma coisa que nem percebeu. Essa caneta está aqui, mas eu não percebi que ela está aqui. Nem vi, não percebi. Que consciência que eu vou ter dela? Nenhuma. Então, as pessoas vivem automaticamente. Como ligou na tomada, ela está girando, está funcionando, mas ela não está ligada ao que ela está fazendo. Assim, a gente também está desligada do nosso corpo, a gente sofre disso, sofre daquilo, não liga. Esses dias, eu falei para vocês que eu estava com um pedreiro, eu acho, né? Na semana passada, eu dispensei o pedreiro. Na segunda-feira, quando ele chegou. Eu estava muito chateada. Uma pessoa que me indicaram como ótima pessoa naquele serviço, e ele estava colocando tudo torto, tudo desalinhado, e eu estava muito mal, falei, não posso pagar para ele continuar fazendo mais quase 90 metros quadrados, que ainda falta, tudo torto, eu vou perder todo o dinheiro da mão de obra, eu vou perder todo o material, e um dia eu vou ter que fazer de novo. Eu levantei, eu não estava engolindo aquilo que ele disse que o defeito era do material, porque a primeira varanda que ele fez não ficou nenhum defeito, nenhum, e que era muito menor, ele levou 3 dias para colocar, na outra, o dobro do tamanho, ele colocou em menos de 2 dias, tudo torto, com pressa, eu não engoli. Na segunda-feira, eu acordei de madrugada, com dor no estômago. Aí, mais tarde, ele chegou para trabalhar, conversei com ele, falei, não vou continuar com o serviço.
vou pagar o que eu devo para o senhor, o restante que ele tinha recebido na sexta, mais do que eu já devia, mas eu ainda dei um pouco mais, e eu falei para ele, simplesmente para ele, para não dizer a culpa era dele, que eu sei que é dele. Falei, bom, se o senhor disse que é um material que não presta, é o seguinte, como falta quase 90 metros quadrados, eu vou na loja e vou mandar trocar, vou mandar eles trocarem o material, porque eu comprei de primeira. O dia inteiro eu fiquei com dor de estômago. Até a noite, quando eu fui dormir. No outro dia, eu amanheci sem nada. Resolvi a questão. E eu sabia que era por isso. Eu não engoli aquilo que ele disse, porque não era. Foi a pressa dele para pegar outro serviço que ele começou a colocar tudo torto, desalinhado, porque o negócio era a pressa para pegar o dinheiro e ir embora. E eu não ia fazer o restante daquele jeito. Então, mas eu sabia que eu não engoli aquilo, eu não fiquei bem, falei, eu não vou continuar com isso, e só quando eu resolvi que passou. Não tem nada no meu estômago. É super saudável o meu estômago, não tenho nada. Mas eu passei o dia inteirinho, desde madrugada que eu acordei. Então, as coisas acontecem, mas com todos nós, dessa forma. Mas a maioria das vezes, as pessoas não ligam uma coisa com a outra, não se conhecem, e fica por isso mesmo, não estão conectadas nem consigo próprias. Eu analiso bastante isso. Né? Dilza? Oi, Eva, isso que aconteceu ali no hotel me deu tanta queimação no estômago, tanta queimação, e meu intestino começou, assim, eu tive desarranjo intestinal, eu nunca tive isso na vida. Me contrataram para um posto de eventos, né? E quando chegou lá, eles queriam, ninguém aguenta a recepção, eles estão com menos funcionários. Aí eles meio assim, num ato de desespero, tentaram me colocar naquela função. E eu sabia que eu não dava certo, eu já tinha avisado. Eu falei, ó, posso tapar os buracos um dia ou outro ajudar, mas eu não posso, eu não consigo ficar aqui direto. Pois eu fiquei um mês direto. Eu comecei a passar mal todos os dias eu comecei a ter pesadelos, eu falei, aí eu saí. Eu tô dando aula de yoga lá agora, os domingos. Não, acho que recebendo um terço do valor, mas eu prefiro do que do jeito que eu estava doente, adoecendo Sim, em um mês. O corpo fala, se a gente não está bem naquela situação, ele vai falar, ele vai dar sinal de alguma forma, e a gente tem que prestar atenção no que ele está falando. Assim é a questão das polaridades. O problema Elas maior ainda, a gente não percebe. Eu estava sentada num ponto de geopatia, bem no ponto, pior ponto do local de geopatia, eu estava sentada em cima, e eu tentava sair fora, só que eu estava tão envolvida no trabalho que eu não lembrei que poderia ser de geopatia ali também. Aí depois eu avisei para eles, mas continuam da mesma forma. Bom, já não é. É bem interessante, né? Esses pontos de geopatia. As pessoas que moram num lugar desse, por exemplo, que dormem num lugar desse, depois de alguns anos ela vai estar toda doente, desequilibrada, né? Mas normalmente as pessoas não fazem isso, não fazem esse tipo de consulta, não chamam ninguém e vão adoecendo, a casa vai adoecendo, as pessoas vão adoecendo, né, Grazi? E assim, todo mundo que senta ali fica nervoso, fica agitado, e eu avisei, eu falei, eu peguei meus rods, minhas varinhas, mostrei para ela, sem ter pago uma consulta, eu avisei. Aí ela, como é que faz? Eu falei, aí tem que ser uma consulta para eu tentar ver o que eu posso fazer aqui, mas eu não vou fazer de graça, né? Aí eu falei que tem um problema que tem que ser resolvido. Se eles quiserem, aí tem que me contratar agora para resolver o problema. É verdade. Geralmente, quando faz de graça, ninguém dá valor. Não tem valor o que é de graça. O que não tem um valor de troca, não tem valor, não foi sentido.
Já fiz de graça demais e adoeci, porque eu dou e não recebo, né? Então tem que ter uma troca, alguma Tem que ter troca. equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Então, meninas, o papo tá bom, tá ótimo. Vamos aí aos agradecimentos. Eva, mais uma vez, nós estamos aqui te agradecendo, né, pela sua partilha de conhecimento, tá? Eu que agradeço. É uma alegria para mim. E vamos fazer aqui o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até a próxima quinta, né?